Olá a todos do Conan, sou Clara e vim falar um pouquinho para vocês sobre a condução detoterápica na demência de Alzheimer avançada, que foi escrito juntamente com a nutricionista Gabriela Dias. Então, para iniciar, a doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa que vai ter uma característica das alterações microscópicas no cérebro, tanto na região do hipocampo quanto no córtex pré-frontal. Então, devido a essa degeneração desses neurônios, juntamente nessa região do hipocampo e córtex pré-frontal, vai ter uma deterioração da memória, bem como de outras funções cognitivas, como o comprometimento progressivo das atividades de vida diárias, que podem ser aquelas básicas ou as instrumentais, ou seja, as atividades que vai ser o idoso fazendo suas atividades para si mesmo ou relacionadas com a sociedade. E vai estar com as alterações comportamentais afetadas, bem como as psicológicas, tendo assim um comprometimento das qualidades de vida. Então, a classificação da doença de Alzheimer pode ser classificada em 3 níveis, né? Que vai ser leve, moderado ou grave, ou seja, fase inicial, intermediária ou grave. Nesse caso, eu vou ser bem objetiva, porque temos pouco tempo aqui, então vou focar apenas na grave, que vai ser o CDR3, no qual esse paciente se encontra, quando vai ter a dependência física total, não anda, quase não fala, não reconhece nem os outros, nem a si mesmo, vai ter uma dificuldade na deglutição, vai ter essa questão de não conseguir sair de casa, vai ser totalmente dependente, certo? Então, CDR3 vai ser para avaliar justamente essa classificação do doença de Alzheimer. Apresenta alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, a hiperatividade, uma agitação, desinibição, irritabilidade, bem como vai ter alguns sinais afetivos, tanto depressão quanto ansiedade vai estar nesse idoso, questão de psicose com alucinações, delírios. Esses delírios podem ser tanto hiperativo quanto hipoativo, tem alguns distúrbios do sono, bem como a apatia. Relacionado à apatia, vai estar incluso justamente o distúrbio da alimentação, onde esse paciente não vai conseguir ter a coordenação motora para levar até a boca, ou o fato de esquecer de engolir o alimento, né, que se chama de êxtase, onde a comida fica na boca e esquece de engolir. Vai ter a própria disfagia, né, que é a dificuldade de deglutição desse idoso. Então, tudo isso vai levar à redução da ingestão alimentar, bem como a perda ponderal involuntária. E aí é que o nutricionista vai entrar numa decisão bem difícil, esse questionamento, né, dessa fase de vida de terminalidade do idoso com doença de Alzheimer. Mais para frente nós vamos ver essa discussão. Então, o objetivo é justamente relatar a experiência e a perspectiva nutricional da doença, da condução dietoterápica de uma paciente com doença de Alzheimer avançada. Então, como método, é um estudo que vai envolver essa reflexão a respeito de até quando alimentar esse paciente ou não com doença de Alzheimer avançada, em fase de terminalidade. E se sim, se vai se alimentar, qual vai ser a seleção da via de administração? Qual a melhor via? Então, justamente, é um relato de caso clínico realizado no Hospital Público de Pernambuco e foi observado de abril a maio de 2021. Então, como instrumento de trabalho, é uma idosa de 82 anos com doença de Alzheimer avançada, totalmente dependente para suas atividades de vida, com relato de sonolência e queda do estado geral, tendo também uma síndrome de imobilidade, estava com delírio hipoativo, porém tem que ser discutido se foi de fato de uma infecção do trato urinário, se era devido a uma hipernatremia, ou se era de fato justamente a própria doença de Alzheimer avançada. Ela também possuía hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e também infecção de partes moles, né, que é a lesão por pressão infectada. E essa paciente também está sendo acompanhada em cuidados paliativos. E também tinha uma baixa aceitação da dieta via oral, da consistência líquida pastosa, e tinha também um sumário de urina infeccioso, apresentando piora da função renal. Então, como resultado, né, tem que lembrar que cuidados paliativos, esse cuidado vai ser justamente a promoção da qualidade de vida desse paciente e de seus familiares. Então, vai ser um tratamento de sintomas físicos, sociais, emocionais, espirituais. Então, desde lá do diagnóstico até o pós-morte do paciente, tanto o paciente quanto os familiares devem ser acompanhados, né? Buscando assim o conforto e a qualidade de vida para esse paciente. Então, toda essa discussão vai estar englobada em cima de cuidados paliativos. E aqui eu trouxe para vocês a escala a escala do PPS, que é a progressão da doença, que vocês podem observar que teve uma queda uma queda, né, da sua funcionalidade em 5 dias. Ela está totalmente acamada, dependência completa, apenas cuidados com a boca
sonolência e confusão mental. E aqui também eu trouxe o status de Karnofsky, que também vai avaliar a capacidade funcional e física desse paciente. Vocês podem observar que do dia 1 ao dia 6 teve essa queda, né? Então, em 5 dias ela passou para a fase de terminalidade. Então, foi feita a avaliação a triagem nutricional quando ela chegou no internamento, que é a minha avaliação nutricional AMAN. Ela pontuou 5 pontos na primeira fase. Na segunda fase, juntando com a primeira, pontuou 13,5, sendo classificada como desnutrição. Na avaliação nutricional, ela foi classificada como eutrofia, né, pelo OPAS, e a adequação da circunferência do braço foi de manutenção. Contudo, numa visão geral dessa paciente, nós optamos em classificar como desnutrição, visto que a MAN é padrão ouro para essa população, onde vai incluir outras variáveis, então nós classificamos ela como desnutrição. Trouxe aqui algumas recomendações nutricionais para cuidados paliativos e idoso, que nesse caso, energia vai ser de 25 a 35 quilocalorias, a proteína de 1 a 1,5 gramas por quilo. Mas tem que lembrar que nessa fase de cuidados final de vida, as necessidades calóricas e proteicas não são estabelecidas, pois serão ofertadas de acordo com a aceitação e a tolerância do paciente, com foco prioritário da promoção de conforto. Então, aqui no cuidado final de vida, tem que lembrar que o volume para esse paciente de ingestão tem que ser de 15 ml a 1 litro de água por dia, senão vai trazer algumas consequências, como eu vou ver mais para frente. Então, a questão é, o paciente deve alimentar ou não alimentar no final de vida? Então, aqui eu trouxe, dizendo que a literatura atual não recomenda o uso de alimentação por sonda em doentes com demência avançada, ou seja, não vai trazer benefício. Por quê? Porque vai ter como consequência aspiração traqueobrônquica, agitação de desconforto, infecção, obstrução, desenvolvimento de úlceras por pressão e cialorreia. Então, o objetivo desse paciente final de vida é justamente a dieta de conforto. E aqui eu trouxe para vocês os objetivos para essa terapia nutricional, nesse cuidado de vida final, que é justamente promover o conforto, melhora da qualidade de vida, considerar os aspectos bioéticos, avaliar os desejos e valores dos pacientes quanto à manutenção ou a suspensão da dieta. Então, aqui foi designadas suas necessidades de energia, carboidrato, proteína, lipídio, fibra e água. Contudo, o objetivo não era alcançar 100% das suas necessidades, mas sim a sua tolerância e seu conforto e sua aceitação. Então, vocês vão observar na evolução clínica aqui os percentuais. Então, a paciente chegou desidratada, constipada, desorientada e com queda do estado geral. Então, iniciou assim uma dieta via oral de dieta litopastosa. No dia 4, ela seguiu com baixa aceitação, com êxtase, como eu falei para vocês, esquecimento na boca em engolir essa comida, com a disfagia, constipação. Então, foi adicionado o espessante para a melhor deglutição dessa paciente e diminuir o risco de broncoaspiração. Depois, ela seguiu negando a dieta, ou seja, via oral. Então, a dieta via oral foi suspensa. Ela seguiu com delírio hipoativo. Então, foi discutido se seria benéfico ou não iniciar uma dieta interal para essa paciente, visto que a literatura não traz benefícios. Mas, nesse caso, ainda estava sendo interrogado se seria da infecção do trato urinário ou se era devido ao próprio Alzheimer. Então, visto essa possibilidade de estar relacionada com a infecção do trato urinário, decidiu-se, então, iniciar uma terapia nutricional interal, normocalórica polimérica de soja. Então, seguindo o dia, ela seguiu com delírio hipoativo, foi modificado a fórmula para de controle glicêmico, foi aumentado o volume, foi adicionado o módulo de maltodextrina. Depois ela seguiu constipada, foi modificada a fórmula para uma fórmula hipercalórica e hiperproteica. Então, inclusive aqui chegou na adequação de 100%. Mas, contudo, a seguir, ela apresentou 2 episódios de hipotensão, seguiu constipada, a dieta foi mantida. Contudo, no dia 10, ela começou uma tosse, aumento de secreção salivar. E até então não teve uma melhora assim do delírio hipoativo, né? Ela seguiu ainda nesse estado geral. Então, foi reduzido o volume dessa dieta, foi aumentado o módulo de maltodextrina, e mesmo assim ela seguiu com essa tosse produtiva, então a conduta foi mantida. No dia 15 foi visto que teve essa tosse persistente e desconforto respiratório. Então, aquela foi classificada como cuidado paliativo exclusivo. Então, o volume foi reduzido para se enquadrar lá naquela recomendação de 500 ml a 1 litro de líquidos por dia. Então, foi mantida essa dieta basal para ela, quando ela seguiu com episódios diarreicos e com hipotensão, o que mostrou que essa dieta não estava sendo absorvida, não estava sendo aproveitada. Então, a dieta foi suspensa, essa dieta integral. Então, ela ficou com dieta zero, visto que suas energias estavam sendo voltadas para os seus cuidados vitais, sinais basais.
Então, com isso, no dia 20, foi instituída uma dieta de conforto, foi retirada a sonda e a paciente entrou em processo ativo de morte. Então, até o final de vida, ela seguiu apenas com medidas de conforto. Então, com isso, a indicação da dieta de alimentação deve ser amplamente discutida com indivíduos, familiares e equipes multiprofissionais, buscando, assim, tolerância, conforto e respeito aos valores individuais da alimentação, principalmente quanto à manutenção ou suspensão da dieta, levando em consideração todos os aspectos bioéticos envolvidos. Referências biográficas e obrigada.